Deus é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem feito. Quando nós olhamos os vídeos mesmo, assim, quando a gente prepara, a gente para ver o quanto Deus faz. Que quem nos conhece sabe que nós somos pessoas simples. Às vezes a gente nem sabe como falar muito bem, mas o Senhor ele só procura um coração disponível, né? Que os filhos se disponham a obedecer, porque o milagre ele faz. Esse ano foi um ano de muitas bênçãos, de muita conversão, famílias, jovens chegaram, e foi um ano onde a igreja começou a avançar ainda mais. Então, aqueles que foram evangelizados, agora estão evangelizando, estão indo, e ali no final, vocês viram, né, alguns povoados, alguns lugares que nós fomos com a igreja, lugares onde não existe nenhuma igreja evangélica. Povoados próximos a Juazeiro, nenhuma igreja. E nós tivemos a oportunidade de adentrar nesses lugares. Estamos orando para que o Senhor mova no coração da igreja, dos irmãos lá, porque nós temos 4 jovens que a igreja vai conhecer, que estão fazendo o curso de capacitação missionária da MISPA. Os jovens aqui se envolveram, a igreja também se envolveu para abençoar que eles possam estar vindo. Nós agradecemos por eles. E eles estarão fazendo a formatura e vão passar por aqui para conhecer vocês também. E eu creio em nome de Jesus que eles são flechas que vão mais longe, que vão a esses povoados, a esses lugares aonde não tem, como diz um pastor amigo nosso lá, não tem ninguém nem para dar um testemunho lá, sabe? As pessoas precisam ouvir de Jesus. E a minha pergunta hoje fica para todos nós que estamos aqui. Se nós estamos dispostos a ir, se nós estamos dispostos a cumprir o chamado do Senhor, que é para todos nós. Sei que há um chamado aqui na região, né? Aqui em Curitiba há muito se fazer, mas eu confesso para vocês que o meu coração, nesses últimos tempos, tem mexido muito com orar para que o Senhor envie os trabalhadores. Porque nós nos deparamos, mais uma vez, dentro dos povoados. A igreja nasceu, o Senhor fez grandes coisas, está fazendo em Juazeiro do Norte, mas nesse ano nós voltamos a ir a lugares onde a igreja não está. E aí quem irá a esses lugares? Porque se a igreja não chegar lá, eles não vão ouvir falar de Jesus. E nós precisamos ir. E alguns o Senhor chama para ir mais longe. Quem sabe você que está aqui, o Senhor quer chamar você a ir mais longe. Saiba que não é a questão da capacidade. Mas eu não estou capacitado. O Senhor capacita, Ele prepara tudo. E você pode ser uma resposta de Deus para um povo que está clamando. Eu vou deixar só um testemunho, eu vou passar para o momento da mensagem, mas algo que mexeu muito comigo foi o senhor Gerôncio. Nós fomos Tupanaci, com uma viagem de entrega de filtros de barros para aquelas famílias. E no Tupanaci tinha lá já uma igreja, uma missionária já, né, um pouquinho debilitada, mas fazendo ali a obra do Senhor. E aí ela falou para a gente de um lugar, areia branca. Pedra branca. E ela falou, olha, lá nunca entrou a equipe de missões, lá nada, vamos ver se a gente consegue entrar lá. E eles conseguiram que a gente entrasse nesse lugar. E as casas eram longes uma das outras, então o ônibus vinha passando, ia deixando um aqui, passava, um tempo deixava outro casal, e aí ficou eu e o Jean, e nós conhecemos lá o senhor Gerôncio. Mora sozinho numa casa, longe a próxima casa, e ele nos chamou para entrar, nós começamos a conversar com ele, falar de Jesus, do amor de Jesus por ele. E aí, no meio da conversa, ele falou assim, olha, eu ouvi falar uma vez, que eu fui lá em Petrolina, que a gente tem que batizar depois de grande. E aí era a deixa que o missionário, né, precisa, né? Ele deu de bandeja, assim, né, para a gente entrar com a palavra. E aí eu falei, olha, o que ele falou é verdade. Lembra, você já ouviu falar que Jesus foi batizado depois de grande? Aí ele falou assim, eu falei, olha, nós precisamos crer. Quem crer e for batizado será salvo. E aí ele ouviu a palavra, ele confessou Jesus como seu Salvador. Quando chegou no final, a gente fazia um culto, já estava tudo organizado, o lugar que a gente ia fazer o culto. Avisamos todo mundo ali. Quando a gente chegou lá, a pessoa falou assim, não quero não. E aí tudo avisado que o culto ia ser lá na casa, porque não tinha nenhum crente lá. Então a gente ia pedir a casa emprestada, aí não deixou fazer lá. Mas tinha uma outra mulher que nós visitamos, que também entregou a vida para Jesus. E aí nós voltamos e fizemos o culto lá. O seu Gerôncio foi para o culto, ouviu ali a palavra, e no meu coração ficou pensando, quem vai batizar o seu Gerôncio? Quem vai discipular o senhor Gerôncio? Existem muitos lugares onde eles não têm essa oportunidade que nós temos aqui. E pergunte ao Senhor se você não é essa resposta
do Senhor para esse tempo. Amém? Glórias a Deus. Nós ficamos impactados nessa viagem de entrega de filtro de barro, porque aqui a gente não sabe nem o que é um filtro de barro, mas filtro de barro é para filtrar água. E são para lugares onde não tem água encanada, onde não passa rio perto, onde não chega água. Então esse senhor Gerôncio, ele não tinha eletricidade na casa, ele morava sozinho, porque a sua mãe já era falecida, e para a água chegar na casa dele, alguém tem que levar de carro a água para chegar na casa dele. Então são pessoas que realmente precisam de filtros de água, para que tenha uma água potável para beber em casa. Então essa é a grande importância da distribuição de filtro de barro. E tem muitos povoados que estão sendo beneficiados com essa distribuição. E é uma porta de entrada para que a gente chegue às casas. É claro que se a pessoa não quiser ouvir de Jesus, ela vai receber seu filtro. Mas a gente já está dentro da casa. Nós já estamos falando sobre uma bênção que Deus está entregando. Daí a gente aproveita para falar sobre Jesus. Amém? Tchau. Esse é o tímido. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos número 8. Atos capítulo 8. Uma palavra breve de um texto conhecido. Mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Amém? Atos capítulo 8, versículos do 1 ao 8. Atos 8, do 1 ao 8. Bem, diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta. No primeiro versículo nos fala que naquele dia teve início uma grande perseguição. E é claro que é do conhecimento da maioria de nós. Como que começou essa grande perseguição na igreja? Estevão foi morto. Um diácono cheio do Espírito Santo foi apedrejado. Ele foi assassinado em praça pública, sendo correto, porque ele anunciava o nome de Jesus Cristo. E porque ele foi assassinado? Porque ele era um homem justo. Porque ele estava sendo um filho obediente ao Senhor. E a perseguição não parou em Estevão. Eles não ficaram satisfeitos apenas em matar uma pessoa. E a perseguição se espalhou contra a igreja. Depois do primeiro mártir ter sido assassinado em praça pública, no versículo 1 diz que uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém teve início naquele dia, naquele tempo. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Então o povo de Deus estava passando por uma grande dificuldade, uma grande luta, uma grande provação. E nós precisamos entender que nós também passamos por provações. É claro que não podemos comparar a nossa provação com a perseguição da igreja. Mas cada um de nós, do mais novo ao mais velho, enfrenta lutas e dificuldades. Tem a expressão que a gente precisa matar um leão a cada dia, né? E tem a brincadeira que alguém não está matando o seu leão, porque às vezes eu tenho que matar 2 ou 3. Alguém está deixando, né?
Mas é uma brincadeira que é uma expressão que fala sobre algo muito real. As dificuldades aparecem na nossa vida todos os dias. E na vida dos cristãos não são diferentes. Muito pelo contrário. Mas nós temos a certeza da vitória. Nós estamos do lado correto. Nós estamos do lado vencedor. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Mas qual tem sido a nossa atitude em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio às lutas? Porque aqui diz que a igreja havia sido dispersa. Eles tinham sido espalhados. Eles não estavam mais nas suas casas, não estavam mais nos seus ambientes, eles estavam longe de casa. Tinham deixado tudo para trás. E como eles agiram? No versículo 2 diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Não é mais hora da gente ficar apenas com dó dos outros. Não é mais tempo da gente ficar se lamentando apenas. Como já foi dito hoje, nós precisamos orar por trabalhadores. Não adianta a gente olhar e pensar nos povos não alcançados e ficar, meu Deus, que dó deles. Ai, bem que Deus podia mandar alguém para lá. É hora da gente arregaçar as nossas mangas e realmente buscar no Senhor da seara que envie mais trabalhadores. A nossa dosinha não vai fazer diferença. A nossa compaixão não vai fazer diferença se não for seguido por a nossa ação em oração. O campo está branco. As pessoas estão sedentas. Quando a gente sai evangelizar, é claro que não é todo mundo que aceita. Não vou romantizar falando, nossa, todo mundo aceita. Não é todo mundo que aceita. Tem pessoas que nem o filtro de barro não aceita por saber que a gente é cristão. Tem gente que prefere ficar com água suja do que receber o filtro de barro. É claro que tem gente assim. Mas tem pessoas como que é o nome do senhor? Gerôncio, olha que nome facinho de decorar, Gerôncio. Tem o senhor Gerôncio, que além de ser evangelizado, ele estava demonstrando uma vontade de ser batizado, algo que ele nunca tinha visto. Ele não estava andando numa igreja evangélica, ele não estava sendo discipulado por alguém, ele não estava vendo isso na televisão, porque não tem eletricidade na casa dele. A gente queria o telefone dele para manter contato. Ele falou assim, eu não tenho telefone, eu não tenho internet aqui. Tem pessoas que estão com os corações abertos e sedentos. A gente não precisa muitas vezes só de um curso de teologia para evangelizar. É bom, é maravilhoso, nos dá mais capacitação. Mas o que nós sabemos a gente já pode compartilhar. Independente da sua idade. Na sua escola você pode compartilhar, na sua faculdade você pode compartilhar. Você não precisa apenas pregar para a pessoa. Às vezes você, só com o teu testemunho de vida, você já vai estar pregando. Quantas pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, que estão enfrentando dificuldades. E às vezes a gente não tem coragem de falar, eu vou orar por você. Os nossos jovens estão se cortando. Os nossos jovens estão se matando. Os nossos jovens estão depressivos. E os pais não estão atentos a isso. Os campos estão brancos. E não há tempo mais de nós ficarmos nos lamentando. É tempo de nós agirmos em oração. Versículo número 3 diz, Saulo, porém, queria destruir a igreja. Saulo aqui, ele não tinha aceitado Jesus ainda. Ele estava no caminho do inimigo. Ele estava caminhando para destruir o povo de Deus. E continua dizendo assim, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres lançando na prisão. É isso que o diabo tem feito. Ele tem ido de casa em casa, de família em família, de casal em casal, para destruir todos. E se a gente ficar com o braço cruzado, apenas lamentando pelas famílias se desfeitas? Aonde está Cristo na nossa vida se nós não fizermos alguma coisa? As famílias estão se desfazendo. O diabo está atacando as famílias, está atacando os casais, ele está atacando as casas. Enquanto nós não vamos de casa em casa, o diabo está indo de casa em casa. E destruindo, e destruindo, e destruindo, e destruindo. Versículo 4 prossegue dizendo assim, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra.
Aqui está a atitude daqueles que estavam enfrentando grande perseguição. Aqui está a atitude de um crente cheio do Espírito Santo, fazendo a diferença. Aonde eles estavam, eles continuavam pregando o Evangelho. Aonde eles estavam, eles continuavam sendo luz. Porque às vezes a gente, quando se fecha, acaba o culto, a gente esquece de ser luz lá fora. A gente acha que tem duas vidas, a vida secular e a vida cristã. E a vida cristã é só para o horário de culto. E não existe isso. É lá fora que a gente precisa ser crente, porque aqui é muito fácil. Como é fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil, é gostoso, é prazeroso. Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. Todo mundo cheio de Deus. Mas quando a gente está convivendo com as pessoas que não são cheias de Deus, aí que sim que a gente precisa ser sal e luz. Aí sim que a gente precisa ser forte. Porque eles precisam ver em nós a luz de Cristo. A ponto de perguntarem para a gente, tem algo diferente em você? Não, mas tem algo diferente em você? Como é difícil quando alguém olha para a gente e fala assim, poxa, você é cristão? Eu nem sabia. Eu sei porque para mim já falaram um monte de vezes. Hoje em dia, graças a Deus, não, tá, gente? Mas quantas vezes eu fiz um desserviço para o corpo de Cristo? Mas nós precisamos ser luz. Em meio às dificuldades, nós precisamos pensar o que nós podemos fazer para o reino de Deus. Eles não estavam construindo igreja. Eles estavam indo pregando o Evangelho. Eles estavam indo sendo luz, indo sendo sal. Eles estavam enfrentando as dificuldades com um sorriso no rosto. E prossegue dizendo assim, qual que é o efeito que pode acontecer com isso? Versículo 5 vai nos dar uma referência de um exemplo. Filipe foi à cidade de Samaria. Quantos? Filipe. Pode ter sido mais gente? Pode, mas está dando o exemplo de Filipe. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo dali. Filipe entendeu o seu chamado. E não apenas entendeu, porque a gente pode entender e falar assim, nossa, Deus tem um chamado. E Deus tem um chamado. E não fazer nada. Sem obediência não adianta ter chamado. Sem obediência não adianta nós ouvirmos uma voz profética de Deus. Nós precisamos ouvir e obedecer. Filipe obedeceu. E o versículo 4, o versículo 5. Filipe foi à cidade de Samaria. Então ele obedeceu, anunciando a palavra de Cristo ao povo dali. Versículo 6 nos fala sobre o que aconteceu quando ele obedeceu. Quando uma pessoa obedeceu. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. O bom testemunho de Filipe impactou multidões. E se Filipe não tivesse obedecido, o que seria das multidões? O que seria das multidões de Samaria? O que seria dos endemoniados e dos coxos de Samaria, se Filipe não tivesse obedecido? Obediência é a chave. Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas se Ele falar, a gente não vai obedecer. Então por que você acha que Ele vai falar? Por que você acha que Ele vai te dar uma direção, se Ele sabe do teu coração? Nós precisamos de obediência. E é claro que obediência caminha lado a lado com renúncia, né? Quantas vezes a gente tem que deixar coisas para trás? E você pode ficar pensando, não, para ele é fácil, ele já está fazendo missões, né? E quando Deus fala, um spoiler, tá? Você precisa conhecer o campo missionário de Juazeiro do Norte. Você precisa. Eu tenho certeza que se você for lá, você vai se apaixonar por aquele povo. Pense num povo disposto. Pense num povo que, se deixar a igreja aberta 24 horas, eles ficam 24 horas na igreja. E você está achando que é exagero? A gente já fez isso. A gente já fez 24 horas de oração e louvor. E o povo ficou 24 horas na igreja. Pense num povo que, se você falar assim, vamos limpar um terreno, aí você junta 20 pessoas para limpar um terreno. E a maioria são os adolescentes ainda. Pensa nos adolescentes animados. O spoiler é, você precisa conhecer Juazeiro do Norte. Se você tem 5 dias de férias, aproveite para conhecer Juazeiro do Norte. Se você tem 10 dias de férias, aproveite para conhecer o campo missionário. Eu sei que uma viagem missionária pode te transformar.
porque eu fiz uma viagem missionária em janeiro de 2015. Eu e minha família fizemos uma viagem missionária em janeiro de 2015. Em dezembro de 2015, eu tinha vendido tudo que eu tinha para se mudar para o sertão. Para viver esses testemunhos que vocês estão vendo. Por um lugar onde a gente não conhecia ninguém. Por um lugar onde a gente não sabia nada. Para bater de porta em porta. E receber algumas portas fechadas, algumas portas falando, não quero mais não. Mas algumas portas sendo transformadas, algumas pessoas que estão conosco até hoje. Nossa ministra de louvor foi uma dessas primeiras casas que a gente visitou. Ela está discipulando o ministério de louvor. Antes de continuar, só mais um spoiler. Vocês ficaram felizes com os batismos? Não foi tudo de uma vez, tá? Cada foto é um batismo diferente. Alguns anos são 2 batismos, alguns anos é um batismo por ano. A gente vai voltar para Juazeiro do Norte dia 19, agora, sexta-feira. No sábado a gente vai fazer uma reunião com pessoas, porque no domingo tem batismo. No domingo, agora, este domingo, próximo domingo, dia 21, tem batismo lá em Juazeiro do Norte. 8 pessoas vão se batizar. 8 pessoas vão se batizar. Daí você pode estar pensando, não, mas como que eles vão se batizar se vocês estão aqui? Porque tem alguém discipulando eles lá. Eles estão sendo discipulados lá, já estão prontos. Voltando. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Ele não apenas falava, ele vivia o que ele dizia. Não é apenas de ouvir, eles viam os sinais. Não adianta a gente falar que é crente, não adianta a gente falar sobre o amor. Se a gente não viver o amor, as pessoas estão vendo. E as pessoas estão prestando atenção. Se a pessoa souber que você é crente, a pessoa vai pensar, ela vai esperar algo diferente de você. Todo mundo pode fazer algo de errado, você não pode. Ah, você não. Nada de errado. Porque eles esperam ver Cristo em você. Amém? E as multidões unânimes. Versículo 7 diz assim: pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Através da obediência de um homem, Filipe. Multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Eles viam sinais, eles viam os demônios saindo, eles viam as pessoas sendo curadas, os paralíticos e os coxos andando. Eles viam o agir de Deus. É porque Filipe era um cara extraordinário. Filipe era um cara obediente. O que nos destaca Filipe é a obediência de Filipe. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo. É o mesmo. O mesmo Deus que fez maravilhas no passado, é o mesmo Deus que continua fazendo maravilhas no presente. O mesmo Deus que abençoou multidões através de Filipe, é o Deus que vai abençoar multidões através da minha e da sua vida. E continua dizendo assim: e houve grande alegria naquela cidade. Sabe o que isso quer dizer? Houve transformação. Uma cidade transformada, uma cidade revolucionada, uma cidade cheia de alegria, porque uma pessoa obedeceu. Às vezes a gente não vai pisar em todos os campos. É claro que não. Mas nós podemos ouvir a voz de Deus. Podemos ouvir as vozes dos que clamam. E falar: Senhor, envia trabalhadores. E se tu quiseres, Senhor, envia a mim. Eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. O que a igreja lá de Juazeiro do Norte está vivendo agora é justamente isso. A ideia de que eu preciso fazer alguma coisa. É muito interessante, nós fizemos essa primeira viagem missionária com 9 carros. 9 carros lotados. Só não foi mais gente porque faltou carro, que a Kombi está estragada ainda. Então foi 9 carros lotado. E quando nós fizemos um treinamento, que era a primeira vez que eles estavam fazendo viagem missionária, nós fizemos um treinamento, e as pessoas foram para as casas para evangelizar e para convidar para que as pessoas pudessem participar conosco. E as pessoas retornando alegres, o suor escorrendo, porque o sol, aqui vocês estão achando que está quente, lá é mais quente. O sol escorrendo, as pessoas enxugando o suor, falando assim: eu falei de Jesus. Quantas pessoas que era a primeira vez que tinha falado de Jesus. Quantas pessoas que muito tempo de igreja e nunca tinha falado de Jesus. E as pessoas ouviam quando eles falavam de Jesus. Amém?
Outra coisa, antes de encerrar, às vezes a gente pode tentar colocar empecilho na obra de Deus. E um dos empecilhos, das dificuldades que nós enfrentamos, é a falta de recurso. Ah, não, para ir para Juazeiro do Norte é muito caro. É muito caro. É absurdamente caro. Não dá para ir de bicicleta. De ônibus eu descobri que é mais caro do que de avião. De carro é longe, são 2.850 quilômetros. Então, se você tiver um carrão, dá para você fazer uns 3 dias. Uns carros mais simples vai uns 4 dias. Eu digo carrão porque eu sei, tem gente que desce de Hilux de lá, eles descem 3 dias. Mas é Hilux, né? Né? Não é todo mundo que tem Hilux. Mas, olha que benção. Tem 4 missionários da nossa igreja que estão vindo de Juazeiro do Norte para São Paulo e de São Paulo para Curitiba. Porque Deus enviou o recurso. Não é eles que não é do bolso deles, gente. Não é do bolso deles. 4 sertanejos que vão estar aqui com vocês no final de fevereiro. Final de fevereiro? É, o finalzinho de fevereiro. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, vamos orar? Porque a palavra de Deus precisa bradar aos nossos corações. A gente precisa entender o que eu vou fazer com isso. Então eu já entendi que tem um campo branco, eu entendi que pessoas precisam ouvir falar do Senhor, e eu preciso entender o que eu preciso fazer. Eu preciso clamar por trabalhadores. E se eu tiver a oportunidade, eu posso conhecer um trabalho, eu posso conhecer um campo missionário. Você não faz ideia da diferença que é quando a gente recebe visita. Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu quero ir lá para visitar vocês. Vão para visitar a gente, é uma delícia receber visita. Dá ânimo para a gente. Quando a gente prepara esses vídeos para fazer, esse vídeo foi tipo uma retrospectiva de todo o nosso tempo lá. Alegra o nosso coração porque a gente acaba se acostumando com a obra de Deus. Faz parte do nosso dia a dia. Então, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo transformadas, mas é o nosso convívio, são os nossos amigos, né? E quando a gente começa a olhar assim, fica pensando, nossa, olha quantas pessoas se batizaram. É claro que na igreja não tem só esses batizados, tem pessoas que chegam de outras denominações, pessoas que se reconciliam com Cristo. Mas olha quantos batizados, gente. Olha quantos batizados. E se nós não tivéssemos obedecido? E é claro que eu não vou falar para vocês que é fácil obedecer. É fácil renunciar, é fácil deixar tudo. Não é fácil. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós entendemos que nós precisamos urgentemente desdobrar as nossas mangas e trabalhar em oração, Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, Senhor. Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, na Tua presença, clamando, Senhor. Envia trabalhadores aos povoados, envia os trabalhadores, Senhor, às pessoas que precisam ouvir do Teu nome, Senhor. Que a gente não fique mais acomodado, Senhor, porque muitas vezes nós estamos acostumados às nossas rotinas, estamos acostumados ao nosso modo de viver, à nossa família, nós estamos acostumados a Te servir da forma que a gente acha que deve ser, Senhor. Mas nessa noite nós estamos Te dizendo mais uma vez, fala conosco, porque nós queremos Te obedecer, Senhor. Fala conosco, nos dá uma direção específica. Nós precisamos trabalhar para o Senhor. Não adianta apenas nós virmos somente a igreja. Não adianta apenas nós virmos domingo após domingo. Nós precisamos viver a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos levar a Tua palavra. Nós precisamos ser a Tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, e levanta cada vez mais trabalhadores, Senhor. Que nós sejamos fonte de bênção, um na vida dos outros, Senhor. Que nós venhamos a fortalecer uns aos outros, capacitar uns aos outros, Senhor. Que possamos ficar felizes com o Teu agir, o agir do Teu Espírito Santo na vida dos nossos irmãos, Senhor. E que o Senhor levante cada vez mais trabalhadores, Senhor. Os dias estão chegando ao fim, Senhor. A Tua vinda está cada vez mais próxima. Que o Senhor nos encontre trabalhando, Senhor, na Tua obra. Que o Senhor nos encontre no centro da Tua vontade, Senhor. Obedientes em todo o tempo, Senhor. Para que nós sejamos aprovados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.